Vamos lá então, pessoal, para mais uma aula. Hoje então a gente vai passar um pouquinho com relação a essa primeira etapa do projeto de pesquisa que nós demos início então na semana que passou. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele e estarei então explicando para vocês o que seria essa ideia do projeto de pesquisa. Então, o principal é escolhendo o tema e o título. Então, semana passada, eu pedi que cada um de vocês colocasse na atividade, né? Colocasse a disciplina que vocês mais se identificam e também uma sugestão de um tema, de um título, para vocês estarem fazendo esse projeto de pesquisa. Lembrando que ele vai ser um projeto prático e teórico, tá? Então vai ter momentos de teoria e bastante momentos de prática. E nessa parte aqui é que a gente tem que pensar exatamente o que a gente gostaria de estar fazendo. Então eu vou dar uma ideia aqui, vou somente simular um exemplo, tá? Que eu até utilizei em um projeto que eu fiz, certo? Então, nesse projeto que eu trabalhei, eu pesquisei, então fiz um projetinho sobre a questão do IPsec, não sei se vocês já ouviram falar, né? O IPsec, na verdade, é um protocolo, né? Um protocolo de segurança. E o que eu fiz nesse caso? Fui orientado também por um professor orientador, né? E a gente desenvolveu, então, um aplicativo que ele mantinha a segurança dentre smartphones, né? De um lado e na outra ponta, né? Então, a gente pesquisou e desenvolveu, na verdade, essa ponta de segurança, né? Isso eu fiz, na verdade, na época da minha faculdade, né? Então foi quando a gente estava começando a entender a ideia de smartphone e tudo mais, né? Então a gente fez como se fosse um canal, né, de comunicação entre os aparelhos, tá? E a gente desenvolveu então esse protocolo, tá? Então vamos supor, o meu tema vai ser então IPsec, né? Que seria o nome do meu projeto, tá? Escolhi, na verdade, o tema, que é referência à segurança das informações, e o meu título, então, vai ser, por exemplo, IPsec, segurança de ponta a ponta, tá? Escolha, então, uma área de pesquisa que você goste e se identifique. Então, não adianta, por exemplo, eu escolher, por exemplo, entender como é que funciona a questão dos icebergs, né? Um exemplo, tá, pessoal? Então, eu vou lá e vou pesquisar como é que se forma um iceberg, sabendo que eu não gosto muito de geografia. Então, lógico, eu não vou fazer um projeto de pesquisa de uma disciplina que eu não me identifico muito bem, que não gosto tanto, né? Então, eu vou procurar uma disciplina que eu goste e um tema que eu acho interessante e que eu possa aprofundar, que eu possa poder pesquisar e que eu possa também fazer então esse projeto, tá? Então a gente vai deixar bem claro para vocês assim, que cada um de vocês vai ficar livre para ver a área que vocês mais gostam, tá? A gente não vai colocar um projeto de pesquisa goela abaixo, tá? Vocês é que vão mais ou menos identificar a área que vocês mais gostam, né? E que vocês se identificam para daí sim desenvolver então um projeto de pesquisa, um tema baseado nessa área escolhida por vocês. Leia muito e questione mais ainda. Então a gente vai ter também a parte de leitura, a gente vai ter a parte de pesquisa, né, de pesquisa referente a esse projeto, tá? A ideia, no caso, é sempre aprofundar, procurar em livros, na internet, a gente vai entender como é que a gente faz uma pesquisa num livro, né? A gente vai estar na biblioteca também, no momento presencial, a gente vai lá e eu vou explicar para vocês como é que eu pego a referência, né? Vocês já ouviram falar nessa questão, né? As referências bibliográficas, né? Então, como é que eu tiro uma referência de um livro? Isso, então, pessoal, a gente vai entender nesse projeto, já que eu estou falando nessa questão, as normas da ABNT. A ABNT é o regimento de normas técnicas para trabalhos acadêmicos. Isso vocês vão utilizar na faculdade, tá?
E também nos trabalhos, enfim, de repente a escola pedir para vocês, mas nos trabalhos acadêmicos, a primeira coisa que eles vão pedir é que vocês sigam as normas da ABNT. Isso a gente vai aprender aos pouquinhos, né? A gente vai vendo, não vai ser uma coisa maçante, tá? A gente vai aos pouquinhos, então, explicando para vocês já irem tomando gosto, então, por essa questão do projeto, tá? Então, nesse caso, sempre procurar ler as informações, né? E também perguntar sempre que possível. Não entendeu, né? Não entendeu aquele assunto, não entendeu como é que funciona? Pergunte. Procure conhecer as fronteiras do conhecimento nessa área. Então, o que significa isso aqui? Por exemplo, assim, eu estou lá pesquisando sobre IPsec, né? Que é o que eu escolhi o meu projeto, certo? Aí, por exemplo, eu vou olhar num site que fala uma coisa, né, sobre IPsec, e num outro site fala outra coisa totalmente diferente. Então, eu vou me basear em qual? Eu vou ter que, de repente, procurar um terceiro site para ver qual dos dois estão corretos. Eu nunca vou me basear num único ponto, num único site ou num único livro para mim saber todo o conteúdo sobre aquele assunto, tá? Então, nunca se baseie somente numa única informação. Utilize mais do que uma fonte para conseguir se embasar, né, e saber o que é verdade e o que é mentira. A internet, a gente sabe que muita coisa que o pessoal coloca lá, às vezes depende do site, não é um site muito confiável. Então, a internet depende dos sites. Muita gente tem acesso e coloca o que quiser. Então, a gente não tem uma certeza do que aquilo que está lá é verdadeiro. Tá? Isso leva para a nossa vida também, né? A gente nunca vai na opinião da primeira pessoa que te falar um assunto, né? Você sempre vai sempre falar com uma segunda pessoa ou vai atrás do segundo assunto para conseguir ter certeza do que vocês estão em dúvida, né? Tenha em mente as linhas de pesquisa e converse com o seu orientador. Então, assim, por exemplo, a Fabiana, então, escolheu o tema IPsec, né, que significa, então, protocolos de segurança, é ligado à informática, então, cada um de vocês vai ter um professor do ensino médio, que vai ser um orientador, vai ser um tutor para vocês. Esse professor, ele vai estar orientando vocês como é que vocês vão desenvolver esse projeto, tá? Então, por exemplo, eu escolhi a área de matemática, vai ser a prof. Márcia. Escolhi a área de química, vai ser a prof. Aidmar. Escolhi física, enfim, escolhi informática, cada um vai ter um professor que vai estar orientando. E aí esse professor, ele vai dando as guias para vocês, né, vai dando o rumo para vocês estarem fazendo, então, desenvolvendo esse projeto de pesquisa. Então você tem que ter em mente, na verdade, seguir o que esse professor, esse orientador está explicando para vocês, de maneira que vocês vão estar seguindo, né, para fazer, então, o desenvolvimento desse projeto de pesquisa, tá? Seja prático e objetivo, então nada de muita enrolação. Não vão fazer um trabalho lá, no caso, falar 10 vezes do mesmo tema, né? 10 vezes vou falar da mesma linha de raciocínio. Então, seja bem prático, né? Faça a questão de explicação, a questão de pesquisa, enfim, a questão prática mesmo, bem prático mesmo, né? Tá? Nada de ficar enrolando muito. Tem que ser bem objetivo, uma coisa bem prática. Aí, com certeza, o trabalho fica bem legal também. Reflita sobre a relevância do seu tema de pesquisa. Então, por exemplo, também na hora que eu vou escolher o meu tema, por exemplo, eu escolhi o IPsec, né, que no caso é interessante porque a gente trabalha na questão de segurança da informação, né, segurança de ponta a ponta, garantir que não tenha nenhum intruso, né, que acaba entrando nessa conversa. Mas vamos supor que eu vou lá e escolho o tema como são desenvolvidos os cobertores, tá? Aí, o que isso tem a ver hoje com a nossa realidade, o que isso tem a ver hoje com o nosso dia a dia, com a importância desse tema, né? Então, assim, procurar achar um tema, assim, que realmente vocês acreditam que vai valer a pena vocês estarem desenvolvendo esse projeto e apresentando depois, né, para a escola, para os professores, para os colegas, né? Então, a importância desse tema. Então, não pegar qualquer coisa, vou só pegar um assunto que eu acho mais fácil. Não. Na verdade, busque um assunto que você realmente veja
que vale a pena, né, e que tem importância e que você também tenha curiosidade sobre o assunto, né? Converse também sobre o tema com outras pessoas, então também dá para trocar uma ideia, né? Então, até mesmo com o professor, ou algum colega, ou algum familiar, né? Então, por exemplo, estou pensando em desenvolver o projeto X. O que você acha? Acho que pode ser essa área. Enfim, conversar com as pessoas para ver também a opinião delas, né? Para ver o que elas acham, se acha que esse projeto é legal, se pode ser aprofundado, se pode mudar de tema, e assim vai, tá, pessoal? E então, como é que vai funcionar o projeto? O funcionamento, então, no geral desse projeto. Lógico, cada um de vocês, então, vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai apresentar para vocês alguns temas, né, diversos temas interdisciplinares. Esses temas nós vamos fazer, então, na próxima semana, né? Nós vamos ter o dia de planejamento dos professores e eles também estarão repassando alguns temas sugestivos para vocês estarem fazendo esse projeto de pesquisa, tá? E daí na outra semana eu vou estar agendando com vocês um momento para vocês estarem escolhendo qual o tema vocês gostariam de fazer. Por exemplo, assim, vamos supor que nós somos ao total em 31 alunos, né, nas turmas 301 e 302, tá? Então, possivelmente vai ter 31 temas. Cada um vai escolher um tema. Então, vamos supor assim, que a Fabiana gosta muito de informática e quando ela foi escolher o tema, né, não tinha mais na área de informática. Mas eu quero fazer de área de informática. Aí, vocês vão falar comigo, então eu quero fazer nessa área, porém, os temas que estavam disponíveis já foram escolhidos, né? E então a gente vai ver um outro tema ligado à área, né? Que já que vocês então escolheram, por exemplo, essa área específica, né? Então a gente vai escolher um outro tema ligado à área, ou também vamos ver sugestões de vocês, alunos mesmo, né? Que daí pode dar a sugestão do tema que vocês acham interessante, que seria legal de estar sendo trabalhado e pesquisado, tá? Definido o tema, depois disso, então, cada aluno então irá escolher então esse assunto, né, dependendo da sua afinidade. Então, como eu já expliquei antes, né, cada um vai escolher um tema dependendo da afinidade, né, do seu gosto, da disciplina, do tipo de assunto, né. Então, vocês vão ficar livres para determinar qual o assunto, qual o tema do projeto de pesquisa que ele será desenvolvido. Lembrando que o projeto vai funcionar da seguinte maneira. A gente não vai trabalhar, por exemplo, semanas seguidas atrás desse projeto, tá? Nós vamos, por exemplo, uma semana nós vamos fazer uma coisa, aí no mês que vem vamos fazer mais um pouquinho, aí a gente dá uma trégua de algumas semanas, depois no outro mês a gente faz mais alguma coisa, depois vai para a parte prática, para a parte de execução, tá? E no final do ano, aí sim vai ter a apresentação final de todos os trabalhos, tá? Mas isso, na verdade, vai ser um trabalho bem longo e que vai unir, então, várias disciplinas da turma então, do ensino médio, né? E então o projeto ele vai ser dividido em etapas, né? E vai ter então a parte teórica e a parte prática. Então nós vamos ver um pouquinho de cada uma das coisas, tá? Não, como eu já falei, não vai ser uma coisa maçante. Vocês vão aprender como é que faz como é que se elabora as normas, como é que segue as normas da BNT. Vocês vão entender como é que funciona o projeto de pesquisa. Vocês vão executar esse projeto. Vocês vão apresentar esse projeto. Tá? Enfim, tem diversos assuntos aí que nós estamos trazendo para vocês que acredito que vai ser bem legal para vocês estarem escolhendo então o projeto de vocês, né? E como citei antes, não cada aluno terá um professor da área escolhida para ser o seu orientador, o seu tutor. Então, como eu já expliquei antes, por exemplo, eu escolhi informática, quem vai ser a professora que vai fazer a parte de orientação e ser tutor de vocês seria eu, né? Se for uma outra área, vai ser o outro professor e assim vai. Nesse caso, o professor orientador, ele vai servir somente para dar um norte para vocês, dizer, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Seria interessante puxar para esse lado, fazer isso e assim vai, tá? Ele vai estar orientando vocês. Na parte da correção dos trabalhos, organização, daí será comigo, né? Na minha disciplina. Mas na orientação dessa questão da área, então vai ser destinado então ao professor da área mesmo, que será escolhido então dependendo do tema que vocês vão escolher.
e no final do ano, então, serão apresentados os resultados dos projetos, tá? Então, todos os projetos serão apresentados aí no final do ano, tá? E aí, então, vai ser a nossa finalização do projeto de pesquisa. Aí, assim, pessoal, semana que vem, né, vou apresentar para vocês os temas que nós, professores, escolhemos, tá? E daí a gente vai ver um outro dia para vocês estarem escolhendo, então, esse tema. Aí, semana que vem, vocês vão estar vendo os temas que nós definimos e vocês vão poder já estar pensando, se organizando, né? Pensando já nessa ideia de qual tema eu gostaria de estar fazendo. E essa escolha, então, a gente vai ver como é que nós vamos estar fazendo, tá? A gente vai deixar uma coisa bem justa para todo mundo estar participando naquele momento e para não ficar, por exemplo, um tema que um aluno não gostaria de estar fazendo, tá? Então isso vai ficar uma coisa bem clara para vocês. Vocês só vão fazer o tema que vocês realmente gostarem, que vocês se sentirem à vontade para estar fazendo, tá? Vamos então para a atividade dessa aula 4, tá? Essa aula, então, vocês devem enviar um áudio ou faça em seu caderno enviando uma foto, né? Então, isso eu sempre estive pedindo para vocês em todas as nossas atividades. Aí, se a pessoa preferir mandar um áudio, manda no WhatsApp, né? Ou também tem alguns que estão fazendo no seu caderno e mandando uma foto. Então, tanto faz a maneira que vocês mandem, tá? Eu estou aceitando também, ou também por e-mail, né? Quem quiser mandar por e-mail também pode ter essa possibilidade também, tá, pessoal? Então, o que vocês vão ter que fazer nessa aula, a atividade, então, dessa aula 4? Então, baseado na atividade da aula 3, que foi da semana passada, faça uma explicação breve sobre o tema ou disciplina que você escolheu. Então, por exemplo, a Fabiana, semana passada, na atividade 3, escolheu a disciplina de informática e sugeriu o tema IPsec, protocolos de segurança. E daí o que eu vou fazer? Aí eu vou mandar um áudio, né, vou mandar um áudio explicando o que eu entendo sobre isso. Eu gosto da disciplina de informática e pensei em fazer sobre IPsec porque acho muito importante que haja segurança entre as duas pontas, né, os dois lados, que não haja nenhum intruso que fique no meio da conversa e capte os dados, tá? Então vocês vão explicar assim bem resumidamente, né? Ou escrito e mandando uma foto, né, no seu caderno, ou mandando um áudio explicando mais ou menos o que vocês acham, né, o que vocês entendem sobre o tema que vocês escolheram. Tá, pessoal? Essa, então, é a atividade 4 desta aula de hoje, então. E daí, logo na sequência, que vai estar o link do YouTube, né, que também eu deixo na descrição aí para vocês estarem, então, assistindo essa aula de hoje, tá? A gente então se encontra na próxima semana com os temas, né, que os professores aí, todo mundo definiu para vocês, né? E a gente volta então a conversar na semana que vem. Tenham todos uma ótima semana e nos encontramos então na próxima aula. Até mais!